Hoje a gente vai falar do medo do invisível, né? Porque o brasileiro tem pavor de espiritualidade negra. Você já reparou que no Brasil, basta alguém falar de espiritualidade negra que o clima muda, as pessoas ficam tensas, algumas riem de nervoso, outras fazem sinal da cruz, né? Outras simplesmente se afastam, sai de perto. Mas por quê? Porque um país que se diz tão espiritualizado, tão religioso, tão abençoado, tem tanto medo de tudo que vem da espiritualidade negra. Tem medo de Exu, medo de terreiro, medo de guia espiritual, medo de atabaque, medo do invisível. E eu quero começar dizendo uma coisa muito importante. Esse medo não é natural. Ele não nasce com a pessoa. Ele não nasceu dentro de você. Ele não nasceu com você. Esse medo, esse preconceito, ele é aprendido, né? Dentro da sua família, dentro da sua criação. Ele é ensinado de geração a geração. Ele é ensinado, ele é aprendido, ele é construído. E hoje a gente vai desmontar peça por peça desse medo. Quando a gente fala de espiritualidade negra, a gente está falando de ancestralidade africana, os nossos ancestrais, os que chegaram aqui primeiro que nós, não é mesmo? Estamos falando de sistemas espirituais que existem há milhares de anos, muito antes de existir Brasil, muito antes da Europa se achar o centro do mundo. Na África, espiritualidade não é algo separado da vida. Ela não fica restrita a um templo. Ela não acontece só em um dia da semana. Espiritualidade é vida cotidiana, é nascimento, é morte, é colheita, é justiça, é equilíbrio. Os orixás não são deuses distantes. Eles são forças da natureza, forças da existência, força do comportamento humano. E Exu, por exemplo, nunca foi medo. Exu sempre foi inteligência, movimento, comunicação, escolha, né? Exu é o princípio do caminho. Na África, ninguém começa nada sem Exu. Nenhuma fala, nenhum ritual, nenhuma decisão importante. Então, de onde vem esse pavor todo? Esse medo começa quando a espiritualidade negra cruza o oceano acorrentada, né? Escravizada, sendo vendida. Ela não veio para o Brasil por escolha, né? Ela veio nos corpos sequestrados, violentados, desumanizados. A espiritualidade africana veio junto com o sofrimento, com o luto, com a dor. E o sistema escravocrata entendeu uma coisa muito cedo. Para dominar um povo, você precisa quebrar o espírito dele. E como se quebra o espírito de um povo? Atacando sua fé, né? Ridicularizando sua religião, transformando seus deuses em demônios. O que é Deus para um é demônio da religião do outro. Então, o que na minha religião é um Deus, na religião do outro ele é o demônio. Transformando seus rituais em crime. Foi aí que começou a grande engenharia do medo. Tudo que era africano virou sinônimo de atraso. Tudo que era africano virou sinônimo de sujeira. Tudo que era africano virou sinônimo de mal. E o invisível africano passou a ser tratado como ameaça. Então, repara bem nisso. O problema nunca foi o invisível em si, o que não existia ali, na cabeça dos portugueses. Porque o cristianismo também acredita no invisível.
Os anjos são invisíveis, demônios são invisíveis, Espírito Santo é invisível, mas ninguém tem medo disso. Então por que o invisível africano assusta? Porque ele não foi autorizado, né? Ele não passou pelo filtro europeu, ele não foi embranquecido, ele não foi domesticado. A espiritualidade negra é corporal, ela é dança, ela canta, ela incorpora, ela soa alto, ela ocupa espaço e sempre incomodou. O medo do brasileiro, da espiritualidade negra, é, na verdade, medo de tudo que lembra o passado que ele não quer encarar. É medo da escravidão, é medo do racismo, é medo da dívida histórica, né? É medo da verdade, porque quando você olha para um terreiro funcionando, você está vendo resistência viva. Você está vendo um sistema que tentaram matar e não conseguiram. Você está vendo o saber ancestral sobrevivendo, apesar disso tudo. E isso assusta, né? Agora vamos falar de algo muito importante. O medo também foi alimentado pela ignorância, né? A ignorância é um dos males dos séculos. Durante décadas, séculos, o Brasil não ensinou a história real da espiritualidade africana. O que ensinou foi caricatura, foi piada, foi estereótipo, foi macumba, feitiço, trabalho, coisa do diabo. As pessoas repetem isso sem nem saber o que estão falando. Elas têm medo daquilo que nunca estudaram. E medo do desconhecido é fácil de manipular. Eu não conheço. Então, tudo que eu falar é a verdade para mim. Eu não conheço. Repara como isso aparece no cotidiano. Uma vela acesa num canto assusta. Um despacho na rua vira coisa ruim. Um ponto cantado vira chamando coisa. Mas ninguém se pergunta o que isso significa, qual é o fundamento, qual é a história, né? O que impede a pergunta? É o medo. O medo impede a pergunta. E quem não pergunta aceita qualquer resposta pronta. Aceita qualquer coisa como verdade. O que chega nos meus ouvidos é isso. Mas você perguntou, você foi atrás, você pesquisou para saber? Outro ponto fundamental, a espiritualidade negra lida muito com responsabilidade, né? Ela não promete milagre fácil. Isso não existe, milagre fácil. Ela fala de consequência, ela fala de escolha, ela fala de retorno. E isso também incomoda, né? É mais confortável acreditar na espiritualidade que resolve tudo sem você mudar nada, né? Exu não funciona assim. Os guias não funcionam assim. Os orixás não funcionam assim. E isso gera rejeição. O brasileiro tem medo da espiritualidade negra porque ela revela, né? Ela revela caráter, ela revela intenção, ela revela incoerência. E nem todo mundo quer se olhar no espelho, né? Enxergar os próprios erros é muito difícil, né? E aí isso gera medo, gera revolta, raiva. Agora pensa comigo, se essa espiritualidade fosse realmente maligna, ela teria sobrevivido a séculos de perseguição? Se fosse destrutiva, ela teria sustentado comunidades inteiras? Se fosse só medo,
ela teria produzido acolhimento, cura, orientação, equilíbrio. O que chamam de medo muitas vezes é falta de coragem de conhecer, né? Não tem coragem de conhecer, saber o que que é, e aí vem o medo. E aqui eu quero que você reflita de verdade. Quantas coisas você tem medo? Que você nunca estudou, que você nunca pesquisou, nem sabe o que que é, mas tem medo. Nunca, nunca ouviu da fonte, né? Nunca ouviu diretamente o que é de fato. Nunca viveu. Então, esse medo não é seu, ele foi colocado aí, né? A espiritualidade negra não pede que você acredite, que você faça coisas, ela só pede que você respeite. Ela não impõe, ela existe e ela só pede respeito. O invisível, o invisível que tanto assusta, é o mesmo invisível que sustentou esse país quando nada mais sustentava. Então, quando alguém diz eu tenho medo dessas coisas, o que ela está dizendo, na verdade, é eu fui ensinado a ter medo. Eu fui ensinado, né, a ter medo. Colocaram esse medo em mim, né? Mas esse medo não me pertence. Mas te colocaram. E hoje conhecer essa história é um ato de libertação, não só espiritual, mas cultural, histórica e humana. Se você chegou aqui ouvindo isso, talvez o medo já tenha começado a cair. E quando o medo cai, o respeito nasce. E quando o respeito nasce, o invisível deixa de ser ameaça e vira conhecimento.